Alô, gente boa, boa noite, você que acompanha a live Voz de Abrantes. Hoje, mais uma vez aqui no projeto, na nossa série Gente da Gente. São exatamente 8 horas e foi um pedido, né, das pessoas que nos acompanham nas nossas lives. A gente realizou a primeira live em setembro com a personalidade aqui, o meu tio Eloildo Duarte Nazaré, um abrantense nativo. Contou muitas histórias na primeira live e ficou muitas histórias ainda para contar também na segunda. Então hoje a gente está aqui, né, para dar continuidade, um pedido aí dos nossos amigos internautas que acompanham o Voz de Abrantes. Como de costume, vou aguardar o pessoal chegar aqui na live para dar uma orientada aqui, né? A gente vai se ajeitando aqui para dar uma orientada como é que está chegando o som aí, tá certo? Hoje também eu vou estar sorteando aqui 2 pizzas para o pessoal que participar nos comentários aí. Uma pizza grande da Mila Pizzaria e também uma pizza grande da Silva Delivery, que tem aí o seu número 98621 5971, certo? Alô, Jorge, um abraço para você, Jorge. Pedir ao pessoal que está chegando na live aí que possa falar do som, né, se o som está chegando legal, para que a gente possa iniciar a nossa segunda live Gente da Gente, né? Foi um pedido de vocês que a gente entrevistasse mais uma vez o Eloildo Duarte Nazaré. É assim que eu vou chamar ele na live, né, por conta da entrevista. E tenho aqui já as perguntas. A gente colheu outras informações da primeira live e vamos aí tocar o barco daqui a pouquinho, tá certo? Eu só preciso que o pessoal chegue aí, passe para mim as informações e a gente possa iniciar essa live aqui. São exatamente 8 horas, mais 2 minutinhos. Alô, Júlio Filmagens. Júlio Filmagens aqui, falando boa noite, grande Eloildo Tricolor. É tricolor mesmo ou é Vitória? Tricolor, tricolor. Pegou um galo despenado essa semana, não foi? Não, ele é acostumado a pegar galo, galinha, o que for aí, a gente pega mesmo. Me diz aí, Júlio, como é que tá o som aí? Se tá chegando um som legal aí, a minha voz, a voz do entrevistado aqui. Eu preciso da sua orientação. Ele disse que o som tá ótimo, né? Então vamos tocar o barco aqui. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai chegar mais gente. Lembrando que hoje é quinta-feira, a nossa live Voz de Abrantes sempre vai ao ar terça-feira, às 20 horas, e também às quintas, no mesmo horário, às 20 horas. Lembrando que a gente está também no Instagram. Você pode entrar lá no Instagram, curtir, seguir a nossa página. A gente está aí com um projeto de trazer muitas informações diárias lá no Instagram, e a gente está esperando bater aí 1000 seguidores por lá. @Voz de Abrantes Oficial, tá certo? É o nosso endereço lá no Instagram. E Júlio aqui já está perguntando cadê a camisa tricolor. Tá perguntando cadê a camisa tricolor, né? Júlio é Bahia, né? Eu acho que ele é Bahia, mas sei não. Vamos ver aí. Tricolor tá aí. Beleza. Um abraço aí para Vitor Costa Santos. Boa noite, meu avô. Vitor Costa Santos tá chamando o senhor de avô, né? Ele tá aí. É isso aí, Vitor, aqui em Santa Catarina ligado. Valeu. Obrigado aí, Vitor, grande primo aí. Tá certo? Gente, é o seguinte, eu vou tocar a live aqui porque o tempo não espera, né? A live ela fica salva e as pessoas vão chegando aí. Primeiro quero dar uma boa noite ao meu entrevistado aqui, ao Eloildo Duarte Nazaré. Boa noite. Pode chegar o microfone mais para perto, viu? Boa noite, tudo bem? Vamos aí mais luta. É isso aí, lembrando que você pode participar também aí nos comentários. A gente vai estar sorteando 2 pizzas. Vamos mandar Mila, uma pizza grande da Mila, com o Alexandre aí, nosso amigo Alexandre. 3623-4466 é o número da Mila. E também você pode acessar a Mila no Instagram, no Face, e baixar o aplicativo da Mila Pizzaria. E outra pizza também da Silva Delivery, uma pizza grande da Silva Delivery, que tem aí o zap 98621 5971. Bem, vamos então para a primeira pergunta aqui nessa live de número 2.
Gente da Gente, a série. Você também pode indicar alguém aí através dos comentários, indicar alguém que a gente possa entrevistar nas próximas aqui, tá bom? Eu vou chegando o celular aqui para perto para a gente pegar um foco melhor. Bem, ele é meu tio, né? É meu tio, mas eu vou chamar de Eloildo, porque a gente está entrevistando. E vamos então à primeira pergunta. Como era aqui em Abrantes antigamente, sempre levando em conta, né, o tempo do senhor, década de 50, 60, 70, como era a energia aqui, a luz, nesse tempo? Quando é que chegou, como era antes? Né? Eu lembro que o senhor falou que jogava bola de noite em lua cheia aqui com os colegas, no seu tempo de juventude aí. Então, como era a questão da luz antigamente aqui em Abrantes? Na entrevista passada, Aí você pode chegar mais para o microfone. Aqui. na entrevista passada nós falamos como era A água. a água, né? Uhum. Falamos do buraquinho, dessas outras fonte do meio, tal. Mas não falamos também como o pessoal iluminava da luz e como cozinhava, né? Então a luz era como? Era aquele candeeiro de manga, que era com a querosene, e os bibianos, e aquele lugar era carocha, aquelas que faziam aquela fumaça doida por aí. E para cozinhar, quem tinha o fogão, a lenha, então sempre a minha mãe e a mãe de meus amigos por aqui é quem ia para o morro tirar lenha para cozinhar, e quem tinha condições melhores comprava carvão, cozinhava no carvão. A minha avó mesmo fabricava bolos e era naquele forno, jogava a lenha, e depois que estava a lenha, aquela brasão, tirava de um lado e jogava o bolo no meio, tampava, e o bolo saía daquela maneira que eu hoje sou fanático para comer um bolinho. Aí nesse caso o senhor já emendou com como era o fogão, né? O fogão no caso era o fogão era aquele de bloco, não tinha nem bloco naquela ocasião. Tijolo. Era tijolo, fazia de um lado e do outro, e tinha aquelas pedaços de ferro, e jogava a lenha naquele meio, fazia aquele braseiro doido, e aí o feijão saía daquele jeito gostoso. A gente comia com mocotó, era fato de boi e tudo, mas enfim, não tinha aquele negócio de colesterol nem nada. A gente comia à vontade, e aquela comida gostosa que não é hoje, as que tem hoje de gás e tal. E a luz, a gente estava falando no início da luz, né? A luz você falou que era no querosene. A luz era querosene, tinha aqueles bibianos e tinha aqueles candeeiro de manga, aquelas mangas compridas, e tinha aquele parafuso que aumentava e diminuía. E quem tinha condições tinha aquele Aladim, era outro candeeiro que tinha aquelas camisas e tal, para quem tinha melhor condições. Mas quem não tinha condições era aquele bibiano que botava uma fumaça brava que sujava a parede e tudo mais, enfim. É isso aí. Me diz uma coisa, na live anterior, o meu irmão, né, o Osmar Nazaré, ele perguntou de quem foi a primeira televisão aqui nessa região, né, de Vila de Abrantes, essa região nossa aqui. Ele fez essa pergunta nos comentários, mas como a gente levou só 1 hora de live na primeira, fica aqui a pergunta agora, né? Quem teve essa primeira televisão aqui na região? A primeira televisão aqui na região foi aqui na venda de Boales, que era o pai de Salles, o seu pai. Então, era uma televisão que era por meio de baterias, né? E onde ele tinha o armazém dele, onde vendia, era ele e Ioiô, onde vendia, antigamente não se comprava quilo, era 100 gramas de carne, coisa e tal, para aquele pessoal que morava aqui na região. Então, a televisão era com aquela bateria de automóvel, aquele negócio. E eu, mais a minha turma, que ia para a Fazenda São José para ver aquele jogo de Bahia, e lá ele tinha um motor que tinha aquele rádio, ele saía daqui para olhar os jogos lá, o Antônio de Queiroz, e muita turma naquela ocasião, nós ia
lá para São José para assistir o jogo e vinha tarde da noite embora. E a televisão era preto e branca, no caso? A televisão lá no São José era de rádio. E aqui na televisão, na preta e branca, era aqui na casa do finado Boales. É, meu avô, né? O avô Boales, o pai de meu pai, nesse caso. E o senhor falou da questão da venda, né? Sim. Antigamente o pessoal chamava venda. Era venda. Aí vendia farinha, era café, arroz. E qual foi a primeira venda aqui de Vila de Abrantes? Olha, era de ioiô e tinha de ioiô, era aqui na frente com o finado Boales. E antes era de Chico Mauro, lá na frente onde mora a Daga, esse pessoal que tinha uma venda por lá. Mas depois era Alice, era o finado Boales, e tinha o ioiô que vendia aqui, vendia para esse povo. Eu alcancei o tempo do meu tio ioiô, né? Alcancei esse tempo bom aí. Também alcancei o tempo que as mulheres pegavam lenha no morro. Pegava lenha no morro para botar no fogão a lenha, né? E deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que chegou aqui, Givaldo Ferreira. Ele tá perguntando se o senhor pintou os seus cabelos, né? Givaldo, que é conhecido como Ninho aí do Loyola. Eli F. Santos. No meu interior, o Aladim se chama Zé Gás. O Givaldo aqui diz que o pavio era coberto de lã. Fazia um calor retado. É isso mesmo. Vamos participando aí, que a gente vai lendo aqui os comentários. Assim, a primeira venda, o senhor já falou. E assim, o pessoal comprava onde? Tipo assim, o pessoal saia daqui de Abrantes também para comprar em algum lugar. Alimento, roupa, até roupa mesmo, né? Ou as costureiras que faziam roupa naquele tempo aqui. Como é isso? Aqui a costureira daqui chamava-se era Maria Candoca. Era a mãe de Helenita, a avó de Zé Lopes, quem é conhecido como Zé Lopes, Capagalo. E a venda no final do Boalho, onde vendia cachaçinha, era a Saborosa e Jacaré. Onde tinha o pessoal que ia para a roça, trabalhava o dia todo e de tarde vinha para venda comprar uma cachaçinha para tomar. E a gente, molequinho, eu e minha turma, Biú, Du, Zaninho, esse pessoal, a gente ficava só abusando quem chegava, né? E tinha um senhor aqui de Buris que se chamava Júlio Bico. Júlio Bico. Ele não gostava que chamava Júlio Bico. A gente ia e gritava, Júlio Bico, meu sogro. Júlio Bico, meu sogro, porque ele tinha duas filhas bonitas, né? Olha só. Júlio Bico, meu sogro. E ele fumava aquele cachimbo. Ele aí, quando ele se zangava, ele vinha assim na porta da rua, olhava para um lado, olhava para o outro, tirava o cachimbo, cuspia e dizia, quem tem filha fêmea mulher, tem genro cachorro. Então a gente se acabava de dar risada e levava o caso na brincadeira mesmo. É verdade. O Vitor, né? Ô Vitor, que pergunta é essa, Vitor? Você acha que eu vou fazer essa pergunta ao meu tio, rapaz? Mas daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta parecida, viu? Ele tá perguntando se uma pessoa aqui em Abrantes virava lobisomem, mas não vou dizer o nome não. Mas eu lembro que ele tem uma história que ele se vestiu uma vez com um capote, não foi? E foi meter susto aos colegas dele. O senhor quer contar esse caso aí rápido? Não, antes eu quero... eu quero falar sobre a missa de Divino Espírito Santo, né? Já vou chegar lá. Então, sobre o lobisomem... Sim, fale. Aqui, dizia que tinha lobisomem por aqui e mulher do padre, né? E bicho sem cabeça. Ixi. E aqui, aqui no caminho do Buriza, bem em frente lá ao Marquês de Abrantes, tinha um pé de mulungu, diz que lá tinha muito gato. E quem sempre ia para lá era Florencio, Florencio que ainda é vivo ali, Florencio de Zé Inácio. Então, ele sempre tinha medo dos... Inclusive, ele assistiu sua live anterior, a nossa live que a gente fez aqui. Então, o filho dele disse que ele assistiu. Não está com 96 anos. Então, o lobisomem que andava aqui por essa rua aqui, ninguém sabia quem era o lobisomem, né? Mas aí o Florencio, uma ocasião, ele tinha uma namorada lá nos Buris,
E eu também tinha uma namorada já aí, a molecote. E uma vez ele demorou de chegar e tinha o brejo de Dona Cota ali para chegar a Dona Cota. Ele veio do lado de lá, eu de cá sacudiu o capote, ele voltou e foi dormir no guri, não veio para casa, com medo do lobisomem. Meu Deus do céu. Essa foi boa, viu? Mas assim, falando sobre a questão que o senhor vai falar agora do padroeiro, né? Do Divino Espírito Santo, que aqui em Abrantes são 2 padroeiros. É o padroeiro de janeiro, que é o São Sebastião, e tem o de maio, que às vezes cai até no início de junho, né? E a tradição do Divino Espírito Santo, porque assim, a vila nova do Divino Espírito Santo, que é a história daqui, né? Da nossa Abrantes, que tem mais de precisamente 462 anos tem Abrantes. Então o nome realmente é o Divino Espírito Santo, tem tudo a ver. Então eu queria que você falasse dessa missa aí, dessa tradição. Parece que tinha uma união com o Catu de Abrantes, que também é o mesmo padroeiro lá, o Divino Espírito Santo. Aí eu queria que você contasse um pouco dessa história aí da missa. Eu alcancei muito essa missa do Divino Espírito Santo. Caía em maio e caía também em junho. Mas a dificuldade era padre, né? Que naquela ocasião, para encontrar um padre, ia até Mata de São João. Então vinha aquela festa de Divino Espírito Santo, naquela época onde tinha os cavaleiros, tinha Queiroz, Dominguinho, Doutor do Gajiru, e uma turma que tudo, depois da missa, botava os cavaleiros para correr aí na rua para ver qual era o melhor que se saía. Isso era domingo. Mas aí o pessoal que vinha para a missa, muitos deles tinham aquelas meninas bonitas que vinham para a festa, e vinha para a missa, e tinha os namorados, que antigamente não tinha, os pais não deixavam se namorar. Os pais eram bravos, né? Eram bravos, né? Então tinha aqueles bilhetinhos que dava para ela, ela ia lá, tal, e começava, né? Aí ela vinha para a missa. Sim. Aí os namorados, naquele tempo, tinha aquelas calças costuradas por aqui mesmo, né? E aí com aquela percata de couro cozido, que o solado era de pneu. Eu não quero rir hoje, não. O solado era de pneu de carro, a gente pisava na areia para ver o rastro. Então a gente ia lá olhar a missa, né? E aí encontrava as namoradas. Aí na frente da missa, da igreja, tinha as senhoras que vendiam aqueles tabuleiros de doce e tal. A gente chegava com um cruzado, 2, comprava o doce e botava no bolso. Aí ficava assistindo a missa de lá para cá, o padre dizia Dom Bispo, Dom. Aí fazia aquela a cerimônia. A cerimônia, né? Aí a gente ficava aqui de longe, só olhando a namorada, né? Quando a namorada olhava pra gente, a gente dizia assim: ó, meu bem, seu doce está aqui, ó. Seu doce está aqui. Era o doce que estava no bolso. O doce está aqui. Quando era segunda-feira, era a festa de Catu de Abrantes, que vinha a procissão de Catu de Abrantes até aqui, que aqui era novamente a missa de Divino Espírito Santo de Catu de Abrantes. Certo. E a procissão descia aqui em Oiô, pela Grama, Sucupiô até Catu de Abrantes. Tudo mato aí, né? Tudo mato. Isso só tinha caminho, no caso. Fazer aqueles caminhos, e onde tinha somente o brejo de lá do Sucupiô, e ia para lá, e lá era uma festa onde a família de Antônio Veloso tocava muito fogo. E lá a gente brincava a segunda-feira com aquele povo de portão, mas sempre tinha aqueles arruastos de briga e coisa e tal. Mas então, tinha briga também naquele tempo? Tinha briga, tinha aquele que tomava cachaça demais. Mas a briga é por causa de namorada, né? Não, é quando ele tomava, que a cachaça antigamente era saborosa. Ixi. Saborosa e jacaré. E tinha a cerveja, que era, até hoje ainda tem a Antártica e a Brahma, que sempre se tomava lá. Então a tradição dessa festa do Divino, na segunda-feira, saía daqui da Igreja da Matriz, né? Sim. Eu tô apontando para lá porque eu tô aqui na Praça da Matriz, né? Quase perto da igreja aqui. A nossa igreja católica, você que tá fora de Abrantes aí. Então tinha na segunda-feira esse encontro
das duas paróquias, no caso, das duas comunidades, Abrantes, Vila de Abrantes e Icatu, né? Catu de Abrantes. E celebrava tudo. São tradições que se perderam no passado, né? A verdade é, hoje é até mais fácil chegar em Catu de Abrantes com carro, tudo, mas são tradições que Mas se perderam, né? É aquela tradição. Aí pode chegar mais para pé. Aquela Aí. tradição, acho que não existe mais. Porque a mesma coisa que era do Busca Vida também, não existe. Eu lembro da festa de Busca Vida. Eu fui até uma vez com a banda Voou, né? A gente tinha uma banda aqui, o senhor falou do Jazz Gastura. Do Jazz Gastura do seu tempo, eu lembrei da banda Voou do tempo da década de 80 aqui, que eu, Samuel, Walter, o finado saudoso Paco, o Dininho, essa galera boa, Nerinho, o finado Nerinho também. A gente chegou a tocar até na festa lá de Busca Vida, né? Ninho, meu tio, irmão do senhor, é vereador, e fez essa festa lá em Busca Vida. Era uma festa muito boa. Na hora que aparecia as guaricemas lá para pescar, saía correndo com a rede para pegar. Pegar o guaricema. Exatamente. Mas assim, falando da Igreja Católica, da tradição, eu lembro quando adolescente, né, que na Sexta-feira Santa também tinha uma festa muito bonita aqui em Vila de Abrantes, né, que é a festa que saía a procissão da igreja para o Morro da Cruz. O senhor poderia também falar um pouco sobre essa festa? Bem lembrado. A Sexta-feira Santa, naquela época, era dia de tomar bênção aos padrinhos e aos tios. Saía aqueles afilhados e almoçava na casa deles. Tinha que tomar a bênção de joelho, né? De joelho. Eu lembro. Na casa deles e almoçava. Quando era tarde, saía aquela procissão, que ia com aquelas duas pombinhas que tinha na igreja, que depois eu não sei nem como desapareceu. E aí levava aquelas esmolas tal, de casa em casa. Depois tinha a procissão que ia para o morro, né? Sim. Ia lá a procissão, ia lá para o morro do Cruzeiro, chegava lá, o pessoal subia, rezava e voltava novamente para casa, e aonde tinha a sentinela que rezava na igreja até a tarde da noite, onde tinha a Nisu, Rosalina, Muzinha, e aqui Halime, esse povo tudo. Pessoas que já não estão em nosso meio, né? Ficava na igreja. Só a Dona Rosalina, graças a Deus, está viva, né? Então existia esse problema também. Aqui que todo mundo tinha aquela fé e de fato que a sua mãe mesmo, Lozinha, que era pessoas que também cuidava da igreja, né? Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está chegando, o Lucas Campo Moreira dando risada, a Eli Santos também rindo aqui, o Givaldo Ferreira disse: a bebida desta época me lembro do Leão do Norte, Gato Preto. Dulce Nazaré também, a filha do senhor, a minha prima, está dando risada aqui. Conceição Silva, a professora, dando boa noite. Muita gente boa. Lisângela Alves, Júlio também disse que o senhor era muito namorador. É verdade? Era namorador de primeiro, é verdade isso? Não, eu sempre fui criado com vó, era um homem tímido, sempre tímido. Aqui também foi o que Conceição falou: gosto de ouvir a história de Eloildo, são muito divertidas. E eu não quero rir hoje, viu? Também Vitor fez uma pergunta aqui: para quem é que virava lobisomem? Como é que pode, Vitor? Marcos Nazaré aqui também, dizendo que aqui tem muita história. É isso aí, o pessoal vai participando, a gente vai falando aqui. Se tiver alguma pergunta, né, que ele possa responder, a gente também vai perguntar. Mas assim, antigamente, como é que o pessoal ia pra praia aqui de Jauá, rapaz? O pessoal costumava ir pra praia daqui de Vila de Abrantes pelo morro? Não, né? Que o acesso era complicado como é hoje, né? Ia sempre pra praia de Jauá, no caso. A praia de Jauá sempre, o pessoal daqui de Abrantes ia aqui pelos Guris, subia o Morro de Venâncio, passava nas dunas aí, chegava lá na Lagoa de Amaro, passava por dentro e tomava banho, né? Tomava banho por lá, e tinha muitos deles que naquele tempo. Hoje em dia tem vacina para raiva de cachorro. Antigamente, quando tinha um cachorro de raiva que saía por aí, quem tinha cachorro botava no caçoar
ia lá mergulhar o cachorro 2, 3 vezes na maré, e aí estava vacinado, né? E não tinha nada. Naquele tempo a gente ia, brincava. E andando, no caso, né? E andando no carro para lá. Alguém tinha carro já nessa época aqui? Qual o primeiro carro que chegou por aqui nessa região? O carro aqui era de jegue, cavalo, tudo quem ia por lá. Era aí, muitas vezes eu fui aqui lá para Jauá, aqui mais Inácio. Eu tinha um cavalo que chamava Lampião. É engraçado que todos os animais dele, eu lembro com o nome do Jega dorme bem. Dorme bem, e o cavalo, qual é o nome? É Leão e... Lampião. Leão e Alencar. Olha. E eu tinha esse cavalo, e Inácio tinha uma mula que chamava Bolacha, né? Era a gorda que da língua a gente via tudo no fundo do corpo. A gente ia para lá para tomar banho, e tinha uma namorada que vinha de parafuso para lá. O Inácio, uma vez, eu tinha uma namorada que era de Catu. E ele disse que não era namorador, viu? Não. Vamos lá. E outra vinha de lá de parafuso, né? E aí a gente foi namorar lá de noite, e Inácio montado em bolacha e eu no meu cavalo, né? Quando chegou, nós estávamos namorando, naquela sem energia, sem nada, Inácio namorando atrás de uma casa, lá encostada no coqueiro. Aí a dona abriu a porta do fundo e jogou um pinico cheio de nato que acabou com tudo. Ai, meu Deus do céu. É hoje que eu não vou me aguentar aqui. É mole, rapaz, nossa, desse. Deixa. Até agora, mas eu vou perguntar de novo aqui. Até agora ele não falou quem foi que disse. Milena Bonfim, boa noite, Emerson. Essa Milena. Já eu vou perguntar aqui, foi sua pergunta, viu, Milena? Professora Eliane Leão, ela perguntou até onde comprava, né? Onde as pessoas compravam aqui na época. E ele já respondeu, viu, disse que comprava aqui mesmo. Na venda de Boale, na venda de Ioiô, né? O senhor falou? Boale tinha uma caixa que vendia de porta em porta, vendia confecções, né? O Boale que ele era árabe. Era sírio, né? Meu avô era sírio, veio pra cá. E quem costurava era aqui a mãe de Helenita, que era... Certo. Falar em costureira, as rezadeiras daqui, o senhor lembra de alguma rezadeira? Quantas rezadeiras tinha aqui mais ou menos nessa época? Porque na live anterior eu perguntei onde era o médico, o senhor disse que era o doutor Nelson, em Itapuã, que era um médico geral, né? Chegava lá e descobria qual era a doença da pessoa, mas assim, e quem não ia pro médico? Eu lembro que quando eu era garoto, até Dona Lilia ali, eu sempre ia em Dona Lilia de Seu Pedro para ela me rezar, né? O senhor conhece mais alguma rezadeira aqui da região? Conhecia? Tinha uma que chamava Dona Pulu e Dona Pulu e Isabel. E ela também pegava quando estava de olhada, pegava aquelas vassouras mufinas e começava com Deus. Mas toda vez que eu ia na rezadeira, ela dizia que eu estava com olhar, não tinha. Eu me lembro até como ela dizia: com Deus eu te boto, com Deus eu te tiro. Quem vai pro Cabula passa no retiro. E aí tomava aquele. Meu Deus do céu, eu não sei se eu vou aguentar hoje não. Ai, Jesus. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Wagner Costa. Alô, Wagner, um abraço pra você, meu primo. Vandique Costa também, Milena Bonfim, já falei. Emerson fala da agricultura daqui. Inclusive a gente falou, viu, Milena, mas eu vou perguntar, já eu pergunto de novo. A professora Eliane disse que seu Loildo tem muito conhecimento histórico de Abrantes e cidades vizinhas, é verdade. Então um abraço para vocês aí. O pessoal vai chegando, eu vou comentando aqui. Sim, sobre o carro, o primeiro carro, o senhor sabe quem foi que teve o primeiro carro aqui também? Já que eu falei da primeira televisão, quem foi que chegou com um carro aqui, que foi uma novidade aqui em Abrantes, o senhor lembra? Chegou com um caminhão aqui, foi um pessoal... Não era daqui, no caso? Não era daqui, não. Tá. Não era daqui, ele vinha por Camaçari, passava lá por Arembepe, lá pelo... E vinha sempre por aqui. Era difícil porque tinha as estradas daqui era perigoso. E tinha uma outra coisa que você perguntou, que eu não respondi, sobre alimentação, né? Sim. Aqui, para comprar um pão de manhã cedo, não tinha padaria.
E tinha um senhor aqui chamado Mané do Pão, que ele trazia aqueles balaião de pão de parafuso para aqui na cabeça. Chegava aqui na venda. Vinha por onde? Por aqui, por essa estrada de... A estrada Maracaiúba, por aqui vinha de... Todo dia? Todo dia. Misericórdia. Chamava Mané do Pão, com aqueles balaios de pão danado, a gente comia aí. Também só tinha pouca gente aqui naquela ocasião. É verdade. E aí acontecia esse tipo de coisa aí, pela Maracaiúba, Bulandeira, por aí tudo, e ia embora. Isso. Uma coisa que eu esqueci de perguntar também foi sobre o correio daqui. Dona Efigênia, né? Muita gente conheceu Dona Efigênia também. Ela foi mesmo a primeira carteira daqui de Abrantes? Eu quando me entendi como gente, o correio era com Dona Efigênia, né? E o correio, quem fazia o transporte das cartas, era o Correio. Ele morava lá em Machadinho. Ele se aposentou, então, e vinha de animal que ele trazia a mula com as... Pode continuar falando. Mula, e aí trazia dentro dos caçoar os sacos de carta, né? E aí daqui ia para Monte Gordo, que tinha outra, onde é o distrito Monte Gordo, e não sei como chegava em Camaçari. Entendi. Não tem Camaçari. Depois ele se aposentou, veio o pai de Odilon, Nilton Montenegro, que também ficou até uns tempos de animal. Depois ele comprou um jipe que fazia esse percurso de carta. Inclusive ele também dava muita carona e cobrava também para levar para Camaçari também, por aquela estrada lá do Machadinho, por Água Fria, por lá, tudo ia para lá, para Camaçari. Que ele também tem, os filhos dele, quase todos, foram em Camaçari. Beleza. A Milena Bonfim, ela fez uma pergunta nos comentários aqui, ela disse que é para falar sobre agricultura. Mas assim, Milena, na primeira live a gente falou sobre a agricultura, como era o sustento, né, das pessoas aqui, como era o trabalho, e ele falou. Viu? Eu aconselho você a assistir a live 1. Tá até aqui mesmo no Voz de Abrantes, tem no YouTube, tem lá no meu perfil particular, tá certo? Agora, falando em questão de agricultura, eu queria saber também por que o nome Colônia Boa União, né? A gente tem ali a Colônia Boa União. Colônia por quê? O que foi feito alguma coisa ali, algum benefício do governo? Era relacionado à agricultura? Como era aquilo? Por que levou esse nome? Olha, Colônia Boa União veio em 1950, né? Mas Boa União era a fazenda Boa União, que era dos médicos que moravam aí, e eles chamavam Bartolomeu, os médicos, né? E até muita gente que se receitava com ele lá, que ele atendia muita gente. E criava muito porcos aí, dentro daquelas matas ali. E esse povo daqui da gente, de Buris, de Abrantes, por aí tudo, ele se alimentava muito a jaca, porque tinha três jaqueiras lá, era a Solidão, a do meio e outra daqui do lote 20. Então dava muita jaca. E depois de 50, acho que o Estado, não me lembro bem se o Estado comprou ou rematou na mão dele, e aí criou a Colônia Boa União, onde veio os italianos, os japoneses. E tem muitos brasileiros também que conseguiram os loteamentos aí, até chamava a Gleba A, Colônia Boa União, onde tinha os italianos. Daí para cá foi que a agricultura melhorou. O nosso povo começou a plantar quiabo, onde tinha os caminhões que levavam cheio de quiabo para Sete Portas. E aí Pau Grande tinha também a roça. Qual tipo de produto aqui? A plantação, que era só quiabo mesmo, machixe, de ló? Tomate também. Foi muita gente aprendeu a tomar tomate, a comprar tomate. E ele também deu muito emprego a muita gente daqui. E o milho não saía muito? O milho também, na véspera era para São João. Tudo, mas enfim, eles plantavam. Mas né? O forte mesmo aqui sempre foi o quiabo. Tanto é que uma vez teve aquela reportagem, se não me falha, com o Jornal à Tarde, não foi? Que fez com o senhor. Tenho.
Eu lembro disso também. Então, muita coisa boa era naquele tempo, né? Uhum. Então a gente se respeitava um com o outro e fazia tudo, era no futebol, a gente fazia aquelas coisas todas aí, onde tinha o terno de rei, onde era de Nissu. Nissu é quem fazia aquele terno de rei. Isso, bom, bem lembrado. Eu, menino, eu recordo que na frente da igreja tinha aquela tradição também ali, né? Do terno de reis. O terno de reis, tinha no Buri o terno de Lela. E aí, por aí tudo tinha, onde era Isso era que época? Boi Janeiro, eu não me lembro bem o ano, Boi Janeiro. Eu acho que é de janeiro mesmo, né? Depois de virada de ano, né? Que tem a festa de reis. De reis de janeiro aí. Então, muitas festinhas. Quer dizer que tinha aqui em Vila, a responsável era a Dona Nissu. Era. E no Buriz era Lela. Dona Lela. Também, Lela lá no Buri, que tinha aquela turma toda. Lá tinha a burrinha lá e também tinha a burrinha de Zé Pacheco aqui de Catu de Abrantes, né? Que vinha brincar tudo por aqui também. Isso. Fazia aquela festa. Na verdade, existia muita união, né? Essa integração entre as comunidades aqui dessa região, né? E não tinha briga, não. Não tinha briga, não. Era só a turma comia a cachaçinha dele de leve. A saborosa jacaré. Saborosa jacaré. Um abraço aí, Josué Nazaré, ele que é do Orla News, aí entrou aqui. Josué que é filho de Zé Lopes, viu? Namorador também, ele. Segundo ele, é muito namorador. Bem, dando continuidade aqui, a gente falou da Colônia União, também onde as pessoas faziam suas compras, e o pirulito falado, o trem lá de parafuso. Esse trem servia para quê? Só para transportar carga, ou transportava pessoas também para Salvador? Eu lembro que meu pai sempre falava nesse pirulito, né? O pirulito tinha outra coisa que... E por que pirulito também? Eu quero saber o pirulito é porque passava na faixa de manhã cedo e ia para Salvador. E quando era 7 ou 8 horas da noite, ele vinha, passava em Parafuso, Camaçari e terminava em Alagoinhas. De manhã cedo ele descia de novo. Até eu teria vontade de fazer uma viagem dessa, eu não tenho. Eu consegui ir até Alagoinhas com esse trem, para lá e tal. E voltava. Além de transportar carga, também transportava passageiro, no caso. Mas tinham os trens de carga, né? Eles tinham o trem de carga e tinham o trem de passageiro, onde tinham os carros. O vagão de carga e tinha de passageiro, né? Isso. Então o pessoal daqui dessa região não tinha o transporte para Salvador mais fácil, tinha que ir pelo trem. Depois foi que veio o João Express, do lado de lá de Catu de que o senhor contou na primeira entrevista, que passava no Rio João de Mula, na canoa e passava para o outro lado e pegava o caminhão João Express. E muitas vezes as compras que o Ioiô fazia, era em Portão, passava na canoa e comprava farinha, tal, passava de novo, botava no animal e trazia até aqui na venda para vender, né? Eu alcancei esse tempo, porque não tinha mercearia aqui em Abrantes, eu comprava, minha mãe mandava comprar na venda de Ioiô. Na venda de Ioiô comprar carne de sertão, vai comprar farinha, vai comprar gás, vai comprar feijão, tudo comprava lá mesmo. Gás não, querosene. Querosene, sim. Ainda tinha outra coisa, que tinha quando era no verão... Meota, o que é meota? Meota é uma cachaça saborosa, cortar no meio uma meota, né? Então, tinha no verão, a turma já sabia que tinha um senhor chamado Agapito, que era de Arembepe, e ele trazia sempre aqueles caçoares cheios de chicharro, né? Então, se comprava o chicharro, era dúzia de chicharro, não sei o que lá, que a gente fazia aquela muqueca de chicharro. Eu queria ter vivido esse tempo aí, sinceramente. Com azeite de dendê, aquela coisa boa danada, né? Que saudade. Quer dizer, eu nasci em 71, né? Mas aquela coisa, era menino, esse tempo talvez não tenha ido tanto pra rua assim, mas pelo que o senhor conta dessas histórias, rapaz, eu fico aqui viajando no tempo. Outra coisa, Emerson, eu sei que Jauá, tinha aqui a Lagoa de Amaro e tinha a lagoa lá de cima que era de Vicente. Aquela lagoa de Vicente, em 71, eu me lembro bem, eu era fui candidato a vereador e era funcionário da prefeitura. Sim. Foi quem
botou os caminhões e eu trabalhando lá com o Zé Vitorino, foi quem tapou aquela lagoa ali e botou os bueiros, que hoje em dia está passando lá a lagoa e tal. Aí tinha um senhor chamado Ambrósio, de lá de Jauá, disse, no dia que chegar um carro aqui no Jauá, eu vou vestir saia. Quando terminou de tapar a lagoa, de aterrar a lagoa, o primeiro carro e ele vestiu a saia mesmo lá no Jauá. É mole um negócio desse. Estão perguntando aqui sobre o queima de Judas aqui. Essa tradição do queima de Judas também se acabou aqui em Abrantes, né? Se acabou. A queima de Judas aqui era bonito, porque tinha o testamento, o cara que tinha alguma coisa escondida, o Judas botava para fora, e coisa e tal. Tinha isso de contar fofoca, é? Tinha a fofoca também, né? Misericórdia. Se é nos tempos de hoje, o negócio tava brabo. Eu ainda lembro do Judas de Sesmel, né? Sesmel do Oti Taratatá. Aquilo era... Eu ainda lembro desse tempo de Sesmel, né? Bons tempos de Sesmel também. Infelizmente não tá mais em nosso meio. Quem perguntou sobre a queima de Judas foi a professora Conceição, né? A filha do delegado Arnaldo, viu? A gente falou sobre o delegado Arnaldo na live anterior. Dulce está falando aqui, ó. Dulce, a filha do senhor, infelizmente, todas essas nossas antigas tradições culturais se perderam, é verdade. Tem algumas que a gente pode resgatar ainda, né? E festa da Associação de Moradores, que o senhor lembra dessas festas? O senhor falou da festa do Jazz, da Jazz Gastura, né? Também falou da festa que tinha na Casa Grande do meu avô Buali. Mas depois, 24 de agosto de 67, foi inaugurada a associação aqui, né? E aí passou a ter festa de padroeiros na associação. O senhor lembra dessas festas também? Mas nós tínhamos uma festa de padroeiro, aonde aqui mesmo, onde é essa casa minha, aqui tinha um barracão, que aqui tinha festa. A gente trazia um cara que era que tocava trombone, chamado Sampaio, né? Sim. Eu sei que ele tocava essas festas aqui, era aqui na sede, por aí, que todo ano de festa a gente ia contratar ele, que ele tinha um terreno lá aqui na Sucupira e morava ali no Lago do Tanque. Sempre ia combinar com ele e ele trazia aqueles pessoal do bombeiro, aqueles que tocava o saxofone e tal, e a gente fazia essas festas aqui até Maria chegar da lenha. Isso. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor é sobre a questão da emancipação. Essa luta pela emancipação, eu sempre conto, nas palestras que eu já fiz, né, que Abrantes foi município até 1925. Depois foi levado a sede, nasceu Montenegro, 1938 nasceu Camaçari. Mas aí Abrantes deixou de ser município mesmo, né, para quem não sabe. Abrantes já foi município um dia, né? E a luta pela emancipação voltou de novo, foi em 85 ou foi 86, antes de Dias Dávila ser emancipado. Eu lembro que formaram uma comissão, né? E o senhor sabe dizer assim, se realmente quase Abrantes chegava lá, ia ser emancipado de novo? Como foi essa história aí? Disse que teve uma confusão, parece que teve uma confusão também na Assembleia Legislativa lá em Salvador, no CAB. Como se deu isso aí? Abrantes ia emancipar mesmo ou como é que é essa história aí? Essa emancipação de Abrantes esquentou. Esquentou que os documentos que lá a Assembleia exigiu, nós juntamos aqui com a comissão e levamos para lá, né? Sim. Quando estava próximo a ser marcado o plebiscito, um negócio aí nós juntamos 3 ônibus aqui com o povo daqui da região. Certo. E fomos para lá. Nessa ocasião, o deputado Marambaia, Deus que esteja lá, É falecido, né? falecido Marambaia, ele era o presidente da divisão de terras, né? E aí quem era, não sei se o presidente era aquele César Borges, e aí nós entramos... O governador? Ele era presidente deputado, da Câmara. ele era deputado, Presidente da Câmara Legislativa. Ele aí botou o processo debaixo do braço, que esse dia o Marambaia ia levar para a comissão de terras, que até a gente ainda dividiu
aos distritos de Abrantes, né? Entendi. Aí eu disse, não, tu não pode levar isso aqui não. Ele disse, olha, não sei onde não estou, que levo você preso agora, mandado você de prender. Aí eu estava no meio do povo lá. Aí aconteceu que daí para cá, os municípios que estavam na frente foi Vila de Abrantes. Uhum. Então quem teve o privilégio de passar a município foi... Dias Dávila. Não, Luiz Eduardo Magalhães. Foi Mas, lá. mas Luiz Eduardo Magalhães veio depois. Não, foi depois, era no que era Mimoso do Oeste. Era a mesma coisa. Uhum. Era aqui o Antônio Carlos Magalhães e era o prefeito, era o governador. E aí botou Luiz Eduardo Magalhães. Isso. E aqui nós estamos em primeiro lugar para poder ser emancipado. E com o Marambaia, o Marambaia ainda, ele botou com o jipe e nós saímos até para a divisão de Abrantes para o Camaçari, que descia do Rio Joane até o Rio Sapucaí, subia pelas Pacas, passava lá na Santa e saía lá perto do Parque da Mangaba. Isso tudo pertence ao distrito. Passava na Cetrel e desembocava no Rio Jacuípe. Isso tudo pertence a Abrantes, viu, gente? Tudo o distrito de Abrantes. O pessoal pensa que quando a gente fala em emancipação de Abrantes, a gente está falando só a Vila Buris. Preste atenção. Não. São 230 quilômetros quadrados. Abrantes tinha 21 subdistritos, agora com esses... Imagina. Agora cresceu mais, que tem vários e vários condomínios aí. Isso. Muitos bairros. Então Abrantes é maior quase de que o próprio distrito de Camaçari, que só tem Monte Gordo. É verdade. E Abrantes só tem Monte Gordo. Monte Gordo, inclusive, ele perde hoje em número de habitantes, né? Monte Gordo tem pouco mais de 40 mil, Abrantes já tem mais de 70 mil habitantes, né? Segundo dados do IBGE e também dos dados até da CESAL nesse boletim do coronavírus, né? Mas o Monte Gordo ele ganha para Abrantes em área geográfica, né? A zona rural dele é maior, mas em zona urbana Abrantes ganha para Monte Gordo também em número de habitantes. Porque na prefeitura de Camaçari eu tinha uma função que era zelador do patrimônio. Uhum. Eu conhecia o nome de todos os proprietários daqui do município, dos terrenos, né? Sim. E hoje em dia eu saio aqui, não conhece. E vejo Abrantes virou uma cidade grande. É uma cidade dentro grande, de outra cidade. De outra cidade, rapaz. É verdade, é por isso que a gente luta. Ave Maria, você está vendo que até hoje, aqui por lá da grama, onde a gente ia tirar caju, por aí, tudo mais, enfim, hoje em dia é uma cidade. É verdade. Tudo aí é uma cidade. Então Abrantes, eu não sei por que Abrantes não é ainda cidade. Não sei. Na verdade é porque a lei, né, que era a competência que era estadual, com aquelas farras que aconteciam no passado, onde os coronéis emancipavam até a cidade, ou até as fazendas deles. Aí virou uma farra de política, aí tirou essa lei dos estados e devolveu para a União, né, para Brasília, e hoje está lá. Nesse jogo de empurra, para a gente estar buscando o retorno de novo para os estados, com mais responsabilidade, mas a gente não conseguiu ainda, né? Mas eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus com o pessoal de Abrantes, com os novos filhos de Abrantes, que lute por isso, porque ainda não pode acontecer esse negócio. Abrantes tem que ser cidade, porque dizem que o dia de Abrantes é o dia 28 de setembro, mas eu nunca vi uma data, ainda nenhum papel, nem o dia que foi o plebiscito de Camaçari para tirar Abrantes daqui. Então não sei, porque tem muita gente, não sei se eu vou alcançar isso, que eu já tenho meu bocado de janeiro nas costas, mas meus netos, meus bisnetos, meus sobrinhos, isso vai ter isso, com certeza vai ter que acontecer, e isso, uma hora dessa aí, vai ter Abrantes e vai ter uma cidade. É verdade. Bem, falta aí pouco menos de 9 minutos para encerrar a live, né? Teve o pessoal aqui, a Milena perguntou sobre a festa da associação, da associação, que eu perguntei, viu, Milena? Porque o tempo dele foi mais para trás, né? A questão do jazz gastura, desse tempo aí que eles que fazia muita festa, né? O senhor tocava ou cantava? Que você falou, cantava, né? Eu cantava.
mole? Cantava no Jazz de Gastura, onde era o finado Tavinho, e tinha Epitácio, e tinha Antônio de Queiroz, tudo isso, o João Rabo, chamado João Clima, tudo isso cantado. Mas eu não deixei de assistir e de participar das festas da sede, onde eu ia contratar aqueles conjuntos lá em Alagoinhas, que eram os caciques, os monges, aquelas turmas. Magnífico, que não é esse Magnífico Forró, é outro. E tocava aí a noite toda, aí era uma coisa e outra. Eu era pequeno, eu ia escondido do meu pai e minha mãe. A festa de sábado era dos adultos, né? Aí eu, como sempre gostei de música, eu gostei de banda, aí eu saía de mansinho, umas 9, 10 horas da noite, escondido, pra ver o conjunto tocar. Quando tocava, eu voltava correndo e ia me dar a dormir. Esse tempo aí eu cansei ainda. Mas é isso, rapaz. A Abrantes tem muita história pra contar, viu? E o senhor tá lembrando mais de alguma coisa aí que o senhor queira falar? Eu quero lembrar também do futebol, né? Manda. E tinha aquele tempo que tinha o Espírito Santo Futebol Clube, onde tinha naquela época que ele não perdia facilmente para... O senhor disse na entrevista primeira que só perdia para Arembepe. Para Arembepe, né? E aonde tinha esses jogos daqui que vinha de Salvador, de tudo aí, a gente jogava aqui, o presidente era o finado Jonas, o pai de Biú, e aí a gente fazia esse esquema. Ele não queria que fosse para as festas lá na Maracaiúba. Da Maracaiúba, por aí tudo, mas a gente ia para as festas escondido. Quando chegava de noite, de madrugadinha, ele perguntava: Luísio, você foi para a festa? Eu digo: não, senhor, mentira que foi todo mundo para a festa. E aí a gente já entrava em campo e ganhava o jogo. Mas sobre o futebol, eu ainda tive uma passagem que ainda joguei pelo profissional, no Estrela de Março. Ainda disputei o campeonato, ainda fiz um jogo na Fonte Nova. Na Fonte Nova contra o Estrela de Março, que eu jogava contra Teve mais gente aqui que jogou no Estrela de Março, né? No Internacional de São Francisco do Conde, onde jogava Pelé. O Baiaco. Sim. E aí, teve uma vez que deu uma chuvarada, a gente tinha uma roça na Cajazeira, eu e Inácio. A gente veio com 2 cargas de quiabo para levar para Salvador. Mas a chuva foi tão grande que na cabeceira da ponte do Rio Joane levou, né? Então, o dono do time da Estrela de Março estava do outro lado com a Kombi para esperar a gente para ir. Inácio não era inscrito no time. E eu jogava bem com o Inácio, né? O Inácio era o ponta direita e eu jogava de centroavante. Sim. Aí, Inácio, você vai também comigo para a gente jogar a bola lá. A gente foi até as 7 portas, tomamos um café e foi pro jogo. Quando chegou lá, disse: não, eu posso jogar, mas Inácio tem que jogar também. Mas Inácio não está inscrito no time, como é que joga? Aí o treinador, que era Sutero Monteiro, disse assim: então vamos botar Inácio para assinar por Arnaldo Pereira da Silva. Arnaldo também era um bom jogador, né? Mas não jogava. Não jogava, não? Nesse time não jogava, não. Entendi. Aí Inácio assinou por Arnaldo Pereira da Silva. Nós fomos para o campo, ganhamos de 2-1. Um gol meu e outro gol de outro jogador lá, que eu não me lembro mais. Jogamos lá na Fonte Nova, fazendo a preliminar de Bahia e Galícia. Pois é. Então, joguei na Itapuã, no Ipiranguinha, e um bocado de time desse aí. Então, muita gente aqui jogou bola e a bola era... Cabinho também jogou, Cabinho né? também jogava. Cabinho jogou mais uma vez. Parece que ele jogou em algum time diferente de Santana, Cabinho de Buriz aí. Foi. Eu alcancei também Cabinho jogando aqui no campo da Matriz, aqui onde é a praça hoje, né? E o cara tinha realmente um futebol clássico, viu? Cabinho. É isso aí, rapaz. Falta pouco menos de 6 minutos aí pra gente encerrar a live. Sempre eu gosto de encerrar a live às 21 horas, né? É muita concorrência aí. Mas assim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Zizinho Carlos tá mandando um abraço pro senhor aqui, ó. Disse: é meu mestre, um abraço. Obrigado. Givaldo Ferreira, conhecido como Ninho, tá dizendo que os homens antigamente dançavam, ia pro samba, lavavam faca, mas ninguém brigava. É mesmo? Que história é essa aí? Será que é verdade isso mesmo? Ele escreveu aqui, viu? Não, mas
Mas porque andava daí para as festas, andava no mato, né, rapaz? Nos caminhos. Ah, E aí muitos levavam o facão por causa com medo de cobra, essas coisas todas aí. rapaz, é verdade. Eu tô vendo aqui, muita gente aqui chegou na live depois. O Vandique Costa disse que fez um gol, gosta de fazer gol. Ele disse que é ponteiro direito, né? Matador. Pois é. Marcos Nazaré, aí era jogador caro. Seu pai também, viu? Disse que Clóvis Nazaré também era um bom centroavante, né? Centroavante, era bom centroavante. Disse que matador, fazia goleador nesses campeonatos aqui de Abrantes. Abrantes sempre teve bons jogadores, né? Teve, seu pai mesmo, o time que eu jogava naquele tempo do final do Jonas, o Espírito Santo, era com Milton Branco, Joá, Virgílio Antônio de Queiroz, Nini, Alice, agora tinha Mangueira, eu, Salles, Vavá e João Rabo. Esse time. Já sou João Clima. João Clima, né? Uhum. Então era um time que é difícil de perder. Só perdia muitas vezes para Embepe. Não sei por que a gente ia para Embepe e perdia, né? Uma vez que a gente foi para Embepe jogar, eu fui jogar pelo time de Catu de Abrantes, né? Uhum. Lá em Arembepe, levado por Veroca. Quando chegou lá em Catu de Abrantes, lá em Arembepe, até o Romeu, o irmão de Romeu foi quem fez o gol, 1-0. Uhum. Nós ganhamos o jogo lá dentro de Arembepe, e Veroca, como era filho de Arembepe, aí levou nós para beber água na casa de uma senhora lá, né? Aí quando ele pediu a água para beber, ela trouxe de lá um pinico cheio de mijo, picou o pinico na gente lá para ir embora de mijo. O pessoal tinha esse costume de jogar água de pinico, né? Rapaz, que negócio interessante. Dulce aqui tá dizendo, como ele mesmo diz, a alegria do vaqueiro é ver a queda do boi. E a alegria, aqui apareceu uma mensagem aqui, e a alegria do velho é contar aquilo que já foi. É mesmo? De fato. Dulce que falou, que escreveu. E a alegria do vaqueiro é ver a queda do boi. E a alegria do velho é contar aquilo que já foi. Então, era o caso aqui de Vila de Abrantes, que sempre a gente tem as histórias para contar, e eu tenho tantas histórias que na hora eu não me lembro. E minha bisavó Capitu, que minha mãe sempre falava dela. A minha bisavó Capitu, ela tinha descendência com índio Tupinambá? Rapaz, ela era pequenininha, tamanho assim. Que minha avó Dulce, ela tinha uns traços assim de índia, né? Aquele cabelo dela liso. Ela morreu, morreu com... Eu não conheci minha bisa, né? Minha avó então conhecia. Ela era baixinha, morena, assim, e o cabelo e o cabelo era pretinho, não tinha um cabelo branco. Assim era meu avô, por pai de pai, chamava Ezequiel, era pai de meu pai. Eleutério, que eu também não tive o prazer de conhecer. Meus dois avós eu não tive prazer de conhecer. Meu avô Boala e meu avô Senhor. O Ezequiel era um alto, moreno, agora não tinha barba, ele não tinha barba, porque era descendente de índio, né? Não tinha barba, não. Então nós somos descendentes de Tupinambá, a verdade é essa. Com certeza aí. Pois é, tá vendo aí, gente boa? Abrantes, a sua descendência aí dos índios tupinambás. São quase 9 horas, eu vou deixar que o senhor faça suas considerações finais aí, né? Agradecendo ao senhor mais uma vez por abrir as portas aqui da sua residência, né? E contar essas histórias maravilhosas que as pessoas se interessam. As pessoas sempre... Muita gente que não vê em tempo real assiste depois. A gente também vai hospedar aí no YouTube, né? E vamos continuar com esse projeto, essa série Gente da Gente, com outras pessoas aqui da nossa região. Aí o senhor faz suas considerações finais aí. Eu quero dizer a última consideração. Quando estava construindo a casa ali hoje em dia, que era de meu pai, onde morava Vandinho, e aí eu tinha uma namorada aqui na rua, e era Pita, Zé Lopes, Jonga, e que estava empatando de eu ver a namorada, né? Aí o Zé Lopes... mais um caso. O Zé Lopes estava lá. Quando eu esperei ele disse, eu vou me embora, tá na hora e tal, até amanhã. Eu aí vesti um paletó, um capote, e aí saí, me escondi ali de junto da casa de Nilo. Aí vinha Zé Lopes. Quando o Zé Lopes passou por diante de mim, eu sacudi o
sacudiu o capote, Zé Lopes saiu na frente, uai, 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 uai. E eu correndo atrás dele, ele voltou, chegou, entrou na casa do finado Jônia. Que era o delegado na Que época. era o delegado. Aí o finado Jônia disse, ô Biú, pegue minha lanzarina aí, que era a espingarda, pega a lanzarina aí. Aí eu entrei, não, sou eu. Olha, Luiz, você ia morrer agora, viu? Ai, meu Deus do céu, é muito caso pra contar. Tinha alguém aqui que pergunta assim, pergunte rápido aí, pergunta rápido o quê, rapaz? Deixa eu ver. Eu vi subir uma aqui, mas pergunte rápido aí. Eu não sei o que é, não. Subiu aqui. Mas tudo bem, gente. A gente agradece mais uma vez, são 9 horas já em ponto, né? Ele dorme cedo, acorda cedo. Eu lembro que nas caminhadas que eu faço aqui na Praça da Matriz, 5 horas da manhã, ele já tá aqui em cima acordado, né? Olhando o movimento. Então, praticamente, ele dorme cedo. E a gente agradece mais uma vez. O cheiro de pizza aqui é tão forte aqui nessa região que eu já tô até com o nariz entupido aqui. Mas a gente agradece mais uma vez ao senhor por estar dando esse presente, né? Falando dessas histórias aí. Ficam gravadas e é sempre prazeroso falar da história de Abrantes, né? O que o senhor viveu. Eu fico aqui viajando no tempo, né? Com vontade de ter vivido essa ocasião que o senhor viveu aí. Eu só tenho que agradecer a você e a esse povo bom que está me assistindo. E não tenho mais uma coisa para falar, porque Deus me deu esse dom de ser amigo de vocês. Verdade. E ter uma família que eu tenho, tanto os meus sobrinhos, como meus filhos, com meus netos, todo mundo gosta e eu brinco sempre assim com todo mundo, É verdade. com as minhas filhas, com tudo, mas enfim, então eu não sou melhor do que ninguém, sou igual a todos vocês. Qualquer coisa eu estou aqui em pé até o dia que Deus quiser. Amém. E o Divino Espírito Santo tem que dar paz e muita prosperidade para vocês, para ter êxito no que vocês muito querem. Muito obrigado. Valeu, gente boa. Boa noite para todos. E sábado vou estar fazendo um sorteio das 2 pizzas para quem comentou aí, tá bom? Forte abraço, boa noite para vocês.